Vem chegando que está começando mais uma aula para você aqui no Puxa Língua, seu canal com aulas de português, redação, interpretação, cheio de coisa boa. Você já sabe, já falei isso 900 vezes aí. E se você está chegando pela primeira vez, não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Mas não precisa se inscrever agora não. Assiste a aula, se você gostar da aula lá no final, você se inscreve. Que eu tenho certeza que assistindo a aula você vai querer se inscrever. Pode ser? Então tá bom. Para não falar que a gente tá mendigando inscrito, né? Sabe como é que é. Olha só, hoje nós estamos terminando o nosso módulo atual, que é o módulo R2, Coesão e Coerência, nosso segundo módulo de redação. E hoje nós vamos falar sobre um tipo de gênero textual, que nós vamos falar um pouco sobre narração. A narração, você sabe, né? Ela está presente em contos, ela está presente em romances, ela está presente em crônicas. A narração faz parte da nossa vida. Até nas fábulas que a gente aprende quando é pequenininho na escola, tem narração. Mas a gente não vai ver assim, o que é a narração? Não. A gente vai te passar a informação que você vai precisar para uma prova ou para você escrever um texto, explicar o que você está fazendo na sua narração, tá bom? Então chega na vibe e bora para a aula de hoje. É isso aí, nós vamos falar então de organização narrativa. É diferente, né, de narração no gênero textual em si. Vamos falar de organização narrativa. E isso aí com foco no discurso direto, indireto e indireto livre. Soltaram o indireto. Quando você solta as indiretas aí para as pessoas, né, é indireta livre. Não. Então o discurso direto, indireto e indireto livre. Vamos começar pelo discurso direto. E você está acostumada aqui a eu passar um texto primeiro, a gente faz a leitura do texto e depois vem com as informações, né, com a aula em si. Mas não, hoje a gente vai fazer diferente. Eu vou trazer para você a informação sobre o que é o discurso direto e a gente vai ver um texto para você perceber as características no texto. Depois eu vou trazer as características do discurso indireto e a mesma coisa, vai ter um texto para a gente ver e assim até chegar no final. Bora lá então ver as características do discurso direto. Lembrando que o discurso direto, indireto ou indireto livre é a forma que você usa para escrever a sua narração. Você sabe que tem lá o narrador, os personagens, e às vezes a fala do personagem está separadinha. Ou às vezes é o próprio narrador que está contando. Por exemplo, imagine que aconteceu uma situação na sua casa. Seu primo foi na sua casa e passou mal e vomitou na casa toda. Nossa, que exemplo ruim. Mas tá bom. Então, suponhamos que aconteceu isso. Aí, você vai contar assim, meu primo começou a passar mal, ele virou pra gente e disse, eu não tô legal não. É uma forma de você contar. Você poderia contar também assim, meu primo começou a passar mal e logo falou pra gente que não estava legal. Tá vendo? Na primeira, você reproduziu exatamente aquilo que seu primo falou. Na segunda, você já disse por ele, você explicou por ele, sem precisar reproduzir aquilo que ele disse. E é isso aí que a gente vai falar de discurso direto, indireto e indireto livre. Vamos ver o primeiro. No discurso direto, a gente tem verbos de elocução. Eu usei um exemplo aí. O meu primo disse. É quando você coloca uma palavrinha que vai introduzir a fala de alguém. O verbo pode vir antes, no meio ou depois da fala. E isso nós vamos ver no nosso exemplo já já. Esses verbos de elocução a gente chama de verbo dicende. É a palavrinha do latim, não gosto. Você que está aqui já há mais tempo sabe que eu detesto latim. Mas, às vezes tem uma palavrinha ou outra que a gente precisa lembrar que é do latim, etc. E esse verbo dicende, que é a mesma coisa que verbo de elocução, mas vai que numa prova cai para você verbo dicende, você precisa saber o que é. Então, o verbo dicende é um desses verbos de elocução. Fulano disse, o outro respondeu, então a outra perguntou, logo fulano afirmou, outro pediu. E aí tem vários. A gente vai ver que nos nossos exemplos aqui tem alguns. Nos exercícios, inclusive já está na descrição do vídeo o PDF de exercícios desse módulo. A gente vai resolver também, vai ter as aulas de resolução desses exercícios, já está aí para você, ó. Maravilha! Então nós temos aí os verbos dicende, e a gente vai ver o exemplo deles. O que mais que a gente tem? Dois pontos e travessão. Ou
aspas. Tem gente que usa 2 pontos e travessão, coloca assim: ah, então o meu primo disse, 2 pontos, travessão, e vem a fala do primo. Ou se não, coloca assim: meu primo disse, abre aspas. E essas aspas usa muito em texto até jornalístico. Segundo o entrevistado, a situação não está boa. Leocádia da Costa disse, abre aspas. E você já viu no Jornal Nacional eles fazerem isso, né? Abre aspas, não sei o que, o William Bonner falando, abre aspas, boa noite. É isso, é para reproduzir a fala de alguém. Pode ser com 2 pontos e depois o travessão, ou pode ser entre aspas. Por fim, o personagem que fala no texto narrativo, ele usa a primeira pessoa. Claro, se você está reproduzindo a fala de alguém, a pessoa, quando ela está se referindo a si mesma, ela vai falar: eu acordei cansado, não sei o quê. Se ela estiver conversando com alguém no texto, tem um interlocutor ou vários, ela vai falar vocês, você, tu, vós. Ela vai se dirigir ao interlocutor dela na segunda pessoa. Lembrando que o você, ele é um pronome de tratamento que corresponde à segunda pessoa tu. Ok? Então, apesar da gente fazer a conjugação do você na terceira pessoa, que a gente fala você esteve, ela esteve, você comprou, ela comprou. A conjugação verbal segue uma conjugação de terceira pessoa, mas o você representa uma segunda. Porque, né, você já sabe que quando a segunda pessoa é aquela com a qual você conversa e a terceira é de quem você fala. Se eu estou falando com você, você é a segunda pessoa. Se eu estou falando de alguém, esse alguém é a terceira pessoa. A gente vai ver isso tudo em detalhes no futuro ainda no canal. Os tempos verbais, aí tá no slide lá no cantinho, né, do lado, para você aí do lado direito do slide embaixo. Inferior direito. Mas que bonito. Não, eu mereço. Inferior direito, então. Os tempos verbais são organizados de acordo com o momento em que ocorre a fala. Então, se é uma fala, está ocorrendo no presente, então fulano me disse. A narração foi no passado, mas a fala, eu estou cansado, ou amanhã viajarei. É o tempo em que a história que está sendo narrada está acontecendo. Não é o tempo do narrador. É o tempo do personagem. Se o personagem vai viajar na terça-feira, ele fala, olha, na próxima terça-feira eu viajarei, e aí você tem o verbo no futuro. Então, o tempo verbal vai acompanhando o que os personagens estão pensando, fazendo, vai acompanhando a rotina do personagem. Vamos ver tudo isso no exemplo que tem aí para você. Olha só. Nós temos um pequeno conto, do Luiz Vilela, esse moço simpático da foto. O conto chama Fazendo a Barba, e não tem o conto inteiro. Se você quer ler o conto inteiro, você pode procurar aí no Dr. Google, que você vai achar. Dr. Google tem PhD, encontra tudo. Vamos ler o que fala o texto. Olha, o barbeiro acabou de ajeitar-lhe a toalha ao redor do pescoço. Encostou a mão. 2 pontos, embaixo travessão. Começou a fala do barbeiro. Ele está quente ainda. Quando você já sabe, né? Se vem um travessão e depois vem outro, significa que o outro é um outro personagem. Ainda mais que o narrador não falou nada aí. Porque se o narrador tivesse falado assim, e o próprio barbeiro continua, e vem outro travessão, você sabe que é o barbeiro. Mas se não tem nada, se o narrador não te deu ideia nenhuma, é outro personagem. Olha só. Que hora que foi? Perguntou o rapazinho. Tá vendo? O verbo de sende, o verbo de elocução veio depois da fala do rapazinho. O barbeiro não respondeu, outro verbo de sende. Na camisa semiaberta do morto, alguns pelos grisalhos apareciam. O rapazinho observava atentamente. Então o barbeiro olhou para ele. Que hora que ele morreu? O rapazinho tornou a perguntar. Olha aí uma locução verbal. De verbo de sende, né? Perguntou. De madrugada, disse o barbeiro. Ele morreu de madrugada. Observa nesse caso. Nesse caso, o verbo de sende, o verbo de alocução, está entre a fala do barbeiro. O barbeiro disse, de madrugada. Ele morreu de madrugada. Mas aí, o autor do texto colocou um pedacinho de narrador entre a fala do barbeiro. Uma pausa, vem o narrador fala alguma coisa e o barbeiro continua falando.
Estendeu a mão. Quem que estendeu a mão? O barbeiro. O pincel e o creme. O barbeiro pedindo. O rapazinho pegou rápido o pincel e o creme na valise de couro sobre a mesinha, a valise é uma bolsa. Depois pegou a jarra de água que havia trazido ao entrarem no quarto e derramou um pouco na vasilhinha do creme e mexeu até fazer espuma. O rapazinho era sempre rápido no serviço, mas aquela hora estupidez a minha. Sua rapidez parecia acompanhada de algum nervosismo. O pincel acabou escapulindo de sua mão e foi bater na perna do barbeiro, que estava sentado junto à cama. Ele pediu desculpas muito sem graça, mais descontrolado ainda. Não foi nada, disse o barbeiro. Outro verbo de sende aí, ó. Disse. Ele já tinha um lá, né? Disse. Limpando a mancha de espuma na calça. Isso acontece. Vê de novo. O verbo de sende está entre a fala do barbeiro. Não foi nada. Isso acontece. É a fala do barbeiro. Mas aí dentro veio um pedacinho da fala do narrador. Isso aí tudo é discurso direto. As falas dos personagens são sempre separadas. O rapaz, depois de catar o pincel, mexeu mais um pouco, então entregou a vasilhinha ao barbeiro, que ainda deu uma mexida. Antes de começar o serviço, o barbeiro olhou para o rapaz. Vou ler aqui, que aqui fica melhor para mim, você já sabe. Você, olha a segunda pessoa aí, ó. Você acharia melhor esperar lá fora? Perguntou de um modo muito educado. E aí o verbo de sende ao perguntou e veio depois da fala. Não, senhor. Foi a resposta do rapazinho. Nem precisou falar que era o rapazinho. Você já sabe que só tem os dois conversando. O narrador não introduziu uma terceira pessoa. Se a fala anterior foi do barbeiro, a próxima é óbvio que é do rapazinho. Então, não, senhor. E aí vem uma última fala do barbeiro. A morte não é um espetáculo agradável para os jovens, disse. Aliás, para ninguém. E outra vez, o verbo de sende está entre a fala do barbeiro. Deu para observar todas as características, inclusive o tempo. Quando os personagens estão conversando, olha só. Vou ver aqui no primeiro slide para você. Olha só. Que hora que foi? Vou pegar só as falas. Ele está quente ainda, presente. Que hora que foi? Por quê? Porque a morte tinha acontecido já antes, claro. Então, está no passado. Todas as falas, os tempos verbais delas acompanham a vida dos personagens naquele momento. Então, deu para perceber todas as características que a gente viu? Os verbos de sende, os verbos de elocução. Inclusive, os verbos aqui são perguntou, respondeu, tornou a perguntar, disse. Tem também aí os dois pontos e travessão. Não tem aspas nesse caso, mas você com certeza já viu algum exemplo com aspas e tá tranquilo. Se você for escrever, você pode usar as aspas para fazer a mesma coisa. Dois pontos, aspas, ou às vezes nem precisa. Fulano disse que, abre aspas e vem a fala da pessoa. O personagem que fala usa a primeira pessoa. Para se dirigir ao interlocutor, usa a segunda. Percebeu isso? Que para ele se dirigir ao outro ele usou o você? E os tempos verbais são organizados de acordo com o momento em que ocorre a fala. Vamos passar para o discurso indireto, que tem algumas diferenças aí, mas ainda tem umas coisas parecidas. Os verbos de sende, por exemplo, permanecem. Olha só, no discurso direto, ao invés da gente ter dois pontos de travessão ou aspas, é o próprio narrador que conta o que o personagem disse. Também tem os verbos de sende, dizer, responder, falar, perguntar, afirmar, pedir. Só que, ao invés de ter a pontuação, os dois pontos de travessão ou as aspas, o que separa o discurso indireto nesse caso, da fala do narrador, são as conjunções que e se. Você vai ver isso no exemplo. Ele disse que. Ele pensou se era uma boa ideia fazer alguma coisa. Também ali no inferior esquerdo para você, pronomes e tempos verbais são determinados dessa vez pelo contexto do narrador e não do personagem. A história toda está no universo do narrador, ele é que conta tudo. Os verbos na terceira pessoa, ele disse, ela pensou, Maria falou, Eduarda acreditava, sempre na terceira pessoa. Porque a menos que o narrador fale de si mesmo, porque às vezes o narrador estava na cena, eu vi não sei o que e tal.
E os advérbios relacionam-se com o tempo do narrador. O tempo verbal e os advérbios estão relacionados ao tempo do narrador. Vamos ver um exemplo? E agora, alguma coisa urgentemente de João Gilberto Noll, que é esse moço aí da foto bonito de óculos. Eu também uso óculos agora. Tá aqui o meu. Eu já usava, né? Mas agora voltei a usar. Só que eu não posso ficar usando aqui, olha só, porque eu viro para o lado e vai pegar a iluminação aí, ó. Pro outro lado não, a outra iluminação é menor. Mas do lado de cá pega e fica meio ruim. Mas olha só, tô com cara, tô parecendo o careca da Polishop, o vendedor da Polishop. Alguma coisa urgentemente, o texto também é maior do que isso, você pode procurar na internet que você vai achar para ler. E o texto, nesse caso, ele diz o seguinte: observa que não tem dois pontos de travessão em lugar nenhum, é sempre o próprio narrador contando. Olha, no final de 1969, meu pai, e é o que eu falei para você agora, vai ter primeira pessoa se o narrador estiver falando dele mesmo. Quando ele está falando dos outros personagens, é tudo em terceira. Olha só, no final de 1969, meu pai foi preso no interior do Paraná. Ô, terrinha complicada, é o Paraná, né, gente? Se você é do Paraná, me perdoa, mas ô, terra difícil. Dizem que passava armas a um grupo não sei de que espécie. Tinha na época uma casa de caça e pesca em Ponta Grossa, não é Pato Branco daí não, em Ponta Grossa, e já não me levava a passear. No dia em que ele foi preso, eu fui arrastado para fora da loja por uma vizinha de pele muito clara. E aí vem a fala do personagem, a fala da vizinha, que me disse que. Tá vendo o verbo de elocução disse? Tá até marcado para você. Ao invés de ter dois pontos, tem o que. Ela disse que. E aí vem não a fala da pessoa, mas uma reprodução do que a pessoa falou. Que me disse que eu ficaria uns dias na casa dela, que o meu pai iria viajar. É a fala da personagem, na terceira pessoa, ela me disse que não acreditei em nada, mas me fiz de crédulo como convinha a uma criança. Pois o que aconteceria se eu lhe dissesse que tudo aquilo era mentira? Como lidar com uma criança que sabe? Puseram-me num colégio interno no interior de São Paulo. O padre diretor me olhou, e aí outro personagem é o padre, e outra fala do personagem de forma indireta. Não é reproduzindo o que o padre disse. É só explicando, contando com as palavras do narrador. O padre diretor me olhou e afirmou que lá eu seria feliz. Então, esse aí é um outro exemplo de texto agora na linguagem indireta. Você percebe os verbos de elocução? Disse, afirmou, poderia ser respondeu. Você percebe o que faz o papel aí dos dois pontos de travessão ou das aspas. Poderia ser se também. Ela pensou se eu ficaria bem. Poderia ser. E você percebe que todos os tempos estão comandados pelo narrador, certo? Então, estão aí as diferenças entre o direto e o indireto. Um belo dia, alguém, eu não posso criticar não, porque eu gosto muito da Clarice Lispector e ela é boa de fazer isso. Mas um belo dia alguém decidiu que, não, vamos fazer uma coisa diferentona aqui. Vamos fazer uma mistura. É um tipo de narração mais moderno e requintado que você, assim, às vezes, em determinados pontos, você tem que pensar. Quem está falando isso? É o narrador? É o personagem? Quem que é? E esse tipo a gente chama de discurso indireto livre. Vou mostrar para você, é menor, ó. Há duas vozes que não podem ser identificadas, separadas com clareza, a do narrador e a do personagem. Você tem mais dificuldade de saber quem é quem. É uma união do narrador, que faz o discurso indireto, e o personagem, que faz o discurso direto. É uma união dos dois e vira uma mistura que você, às vezes, não consegue perceber quem é que está falando. E aí eu trouxe para você um cara fera, que é Graciliano Ramos, no famoso Vidas Secas. Se você não leu, ainda leia. É difícil, mas é muito interessante. Leia. Também é um trecho, né? Esse pedaço aí é quando o soldado amarelo, ele já teve um problema aí com o Fabiano, que é o protagonista da história e tal, e aí o
Fabiano tem um novo encontro e fica aquele clima. Será que o Fabiano vai se vingar do que o Soldado Amarelo fez com ele, da violência que o soldado fez com ele? E aí a gente tem esse trecho aí. Eu vou ler para você e onde está grifado são os trechos mais confusos, em que você não sabe se é o personagem ou o narrador que está falando. Olha só. Por que seria que aquele safado batia os dentes como um caititu? Não via que ele era incapaz de vingar-se? Não via? E aí você não sabe quem é que está falando. Você fica a dúvida, é o narrador ou é o personagem? Fechou a cara. A ideia do perigo ia se sumindo. Que perigo! Aí você também não sabe quem é que está falando. Se é o narrador que está falando que perigo, ou se tem um personagem falando que perigo. Contra aquilo nem precisava facão, bastavam as unhas. Agitando os chocalhos e os látegos, chegou a mão esquerda, grossa e cabeluda, à cara do polícia, que recuou e se encostou a uma catingueira. Se não fosse a catingueira, o infeliz teria caído. Fabiano pregou nele os olhos ensanguentados, meteu o facão na bainha, podia matá-lo com as unhas. Lembrou-se da surra que levara e da noite passada na cadeia. O cara tinha batido horrores no Fabiano, prendeu, e ele tinha ali uma oportunidade de se vingar. Outro trecho que você não sabe quem está falando. Sim, senhor. Aquilo ganhava dinheiro para maltratar criaturas inofensivas. Estava certo? Você não sabe se é o Fabiano que está pensando isso, se é o Fabiano que está falando consigo mesmo, ou se é o narrador que está falando. O rosto de Fabiano contraía-se medonho, mais feio que um focinho. Aqui fica claro que é o narrador que está falando do Fabiano. Hein? Estava certo? Bulir com as pessoas que não fazem mal a ninguém? Por quê? Esse porquê está errado, esse porquê tinha que ser separado. Provavelmente na hora de colar aí eu devo ter colado errado. Sufocava-se, as rugas da testa aprofundavam-se, os pequenos olhos azuis abriam-se demais, numa interrogação dolorosa. E aí tem mais texto antes e depois desse. Mas observa, por que seria que aquele safado batia os dentes como um catitu? Pode ser o Fabiano pensando, como pode ser o narrador falando. Não dá para você saber. Que perigo! Contra aquilo nem precisava facão, bastavam as unhas. Podia ser o narrador falando ou o Fabiano pensando. Não dá para você saber. Aí você tem, então, não tem travessão, não tem dois pontos, não tem verbo de elocução, não tem nada. Tá tudo meio que misturado e você fica na dúvida. Quem é que está falando aqui? Esse é o discurso indireto livre. Se você for escrever, você pode optar pelos três estilos, dependendo do que você quer dar. Se você quer dar um ar assim mais conflituoso para o seu texto, esse indireto livre é muito bom, porque você fica sem saber, né? O leitor fica sem saber. Ué, quem é que está falando? Meu Deus, e agora? Então é muito interessante de utilizar. Use sem moderação. Então, as definições para você, para a gente fechar essa última aula desse módulo, no discurso direto, após introduzir o personagem, o narrador faz a introdução, né? O narrador deixa que ele se expresse por suas próprias palavras. O narrador só introduz e o personagem fala o tanto que quer. No discurso indireto, o narrador reproduz com as suas palavras, com as palavras dele, do narrador, aquilo que teria sido dito pelo personagem. Se o personagem falou, o narrador reproduz. E no discurso indireto livre é associado o discurso direto e o indireto, de modo que a voz do narrador vai se confundindo com a voz do personagem. É isso, fechamos esse módulo. Eu espero que você utilize, né? É uma forma de você saber, pelo menos na narrativa, construir uma coerência e uma coesão textual é através do discurso direto, indireto, livre, direto, indireto e indireto livre. Então, use sem moderação isso para escrever, é muito bom, faz muito bem para treino de escrita, você escrever histórias, narrações, contos, crônicas, contos, é um hábito que você pode criar e fica a dica aí para você, caso você precise utilizar uma dessas três formas de... Claro, se você for escrever, você vai ter que utilizar, mas caso você queira ou caso caia na sua prova, tá aí explicado para você o que é cada um, direto, indireto e indireto livre. É isso aí, estamos então fechando mais uma aula, fechando junto com ela mais um módulo, eu espero que você tenha gostado. Se você perdeu alguma aula desse módulo, fica triste não, neném.
Olha só, vai aparecer aqui em cima para você um card. É só você clicar aí que você consegue assistir todas as aulas desse módulo, tá bom? Para você não perder nada, para você acompanhar tudo aí, porque né, conhecimento, ainda mais em língua portuguesa, nunca é demais. E como eu falei lá no começo, se você gostou, se inscreve. Se inscreve que sempre tem aula, sempre tem correção de questão aqui, sempre tem muita coisa boa para você, tá bom? Muito obrigado por ter acompanhado mais esse módulo. A gente volta em breve com os exercícios. Já pega seu PDF aí na descrição do vídeo, tá? Aí pega seu PDF, faz seus exercícios para você vir corrigir com a gente, tá bom? Porque aqui a gente tem muita pergunta também. Não é pergunta desse nível aqui, ó. Não é desse nível não, mas a gente tem pergunta aí para você. Espero você na próxima. Tchau, tchau, até mais.